Seja bem-vindo ao canal Bíblia Prime. Aqui analisamos Bíblias de estudo e materiais cristãos, de um jeito diferente dos reviews de outros canais. Nosso foco é desvendar a vertente teológica por trás dessas obras, ajudando você a entender como os autores e editoras apresentam a Bíblia para você. A Bíblia que vamos analisar hoje é a Bíblia do Discípulo da CPB. Se você já possui, ou pensa em adquirir esse material, ou simplesmente quer descobrir qual é a sua visão teológica, então este vídeo foi feito especialmente para você. Autoria e editoras. A Bíblia do Discípulo foi produzida coletivamente por uma equipe editorial da Casa Publicadora Brasileira, ligada oficialmente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não há registros de um autor individual. Os créditos são atribuídos ao corpo editorial da CPB. A editora original é, portanto, a própria CPB, sendo ela também a responsável pela adaptação, publicação e distribuição atual no Brasil. Ellen Goldwhite. Ellen White nasceu em 26 de novembro de 1827, em Gorham, no estado do Maine, e faleceu em 16 de julho de 1915, em Elm Shaven, próximo a Santa Helena, na Califórnia. Ellen White foi uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é considerada por seus seguidores uma profetisa inspirada por Deus. Autora de dezenas de livros e milhares de páginas de manuscritos, ela moldou profundamente a teologia, a escatologia e a prática do Adventismo. Sua influência na Bíblia do Discípulo é estrutural e abrangente. Embora seu nome não apareça em destaque, os comentários, esboços e recursos pedagógicos refletem diretamente suas doutrinas, como o juízo investigativo, a guarda do sábado, o santuário celestial, o aniquilacionismo e a leitura historicista de Daniel e Apocalipse. A própria abordagem ao discipulado, evangelismo e interpretação profética segue os padrões estabelecidos por ela, tornando seus escritos a base hermenêutica implícita por trás dessa Bíblia de estudo. Tradução em português. O texto bíblico segue a Nova Versão Internacional em português, traduzida por uma equipe de linguistas e teólogos da Sociedade Bíblica Internacional, no final da década de 1990, e amplamente adotada no contexto evangélico desde então. A NVI busca um equilíbrio entre fidelidade ao hebraico, aramaico e grego dos originais, e clareza de leitura em português corrente. Recursos pedagógicos. Introduções a cada livro da Bíblia. Cada livro das Escrituras é precedido por uma introdução com dados contextuais essenciais. Autoria, data aproximada, ambientação histórica, público-alvo, mensagem central e propósito teológico. Esse recurso serve para preparar o leitor com uma visão panorâmica antes da leitura do texto sagrado. Esboços de cada livro. Logo após as introduções, há esboços que organizam os livros em divisões temáticas ou narrativas. Eles funcionam como um guia didático que estrutura o conteúdo de forma lógica e cronológica, facilitando a memorização e o uso em exposições bíblicas e estudos em grupo. Mais de 200 notas de rodapé e comentários. Essas notas interpretativas abordam 5 grandes áreas temáticas: assuntos teológicos, história e cultura bíblica, ofertas e sacrifícios, personagens bíblicos e impérios. Elas têm o objetivo de esclarecer o texto, aplicar o conteúdo ao leitor e apresentar doutrinas adventistas de forma sutil, mas pedagógica. Estudo bíblico em cadeia. Esse recurso conecta textos bíblicos por tema, formando uma espécie de trilha doutrinária. Ele auxilia o leitor a entender um assunto de forma progressiva e cumulativa, sendo útil tanto para discipulado pessoal, quanto para a formação de novos convertidos e evangelismo. 24 quadros coloridos. São infográficos doutrinários com ilustrações vivas que facilitam o ensino visual de temas complexos como profecias, juízo final, santuário, bestas apocalípticas, milênio e cronologia profética. Recurso ideal para professores, discipuladores e pregadores que precisam de apoio gráfico didático. 4 cronologias bíblicas. Essas linhas do tempo ajudam a organizar os eventos bíblicos de forma visual. Incluem a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da vida de Jesus e dos grandes impérios bíblicos. Elas facilitam a compreensão de relações históricas e a evolução da revelação progressiva. 20 mapas bíblicos. Os mapas ajudam a localizar acontecimentos bíblicos no espaço geográfico real, permitindo que o leitor entenda melhor contextos históricos, rotas de viagem, fronteiras tribais e territórios proféticos. São recursos importantes para visualizar o cenário físico da narrativa sagrada. Guias de discipulado. Artigos práticos voltados à vida cristã e discipulado. Abordam temas como evangelismo pessoal, crescimento espiritual, aconselhamento e como compartilhar a fé de maneira metódica e relacional. Tem função formativa e motivacional para novos crentes e líderes em formação.
Há uma resposta. Estudos temáticos. Seção voltada a esclarecer dúvidas comuns sobre fé, doutrina, práticas religiosas e temas polêmicos. Utiliza perguntas e respostas com base bíblica, oferecendo uma abordagem apologética e pedagógica para quem deseja firmar-se na fé ou evangelizar. Lista de milagres e parábolas de Jesus. Tabelas que organizam os principais milagres e parábolas, com suas referências bíblicas correspondentes. São úteis para organizar devocionais, montar estudos temáticos e compreender o ensino progressivo de Jesus Cristo. 24 atributos do Espírito Santo. Tabela que apresenta os atributos e ações do Espírito Santo, com textos de apoio. Serve como um mini estudo teológico e devocional sobre a terceira pessoa da Trindade, incentivando o conhecimento e a experiência prática da presença do Espírito. Símbolos importantes da Bíblia. Recurso que interpreta símbolos recorrentes nas Escrituras, como luz, cordeiro, incenso, sangue, trombetas, entre outros. Ajuda o leitor a entender o valor teológico e tipológico dessas imagens, e sua aplicação no contexto bíblico e escatológico. Testes para verdadeiros profetas. Lista de critérios bíblicos, que segundo a tradição adventista, devem ser aplicados para julgar se uma profecia ou profeta é verdadeiro. Embora didático, esse recurso é usado para validar figuras como a da própria Ellen Goldwhite, o que reforça o viés confessional da obra. Materiais para pregação. Sessões preparadas com temas, esboços simplificados, e sugestões práticas para pregações e estudos. Pensadas para ajudar leigos, líderes e novos evangelistas a ministrarem a palavra com segurança, foco e base bíblica estruturada. Temas e crenças adventistas. Explicações doutrinárias sistematizadas das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a guarda do sábado, o santuário celestial, o dom profético, a saúde como dever cristão, e a segunda vinda literal de Cristo. Didaticamente dispostos para instrução confessional. Dicionário e concordância. Pequeno dicionário com definições rápidas e referências bíblicas para palavras-chave encontradas no texto. Serve como ferramenta de apoio para estudo temático, memorização e aprofundamento lexical. Agora vamos analisar a visão teológica da Bíblia do discípulo da CPB. Bibliologia. A Bíblia do discípulo CPB apresenta uma visão funcional e devocional das Escrituras, afirmando sua inspiração divina, autoridade moral e utilidade prática para o discipulado cristão. As notas e comentários reconhecem a Bíblia como palavra de Deus, mas interpretada sob o paradigma adventista, sem aprofundamento técnico em questões como cânon, crítica textual ou inerrância formal. A ênfase está na aplicação espiritual e profética, com foco em como a Escritura sustenta doutrinas específicas do adventismo, como o juízo investigativo, a guarda do sábado e a escatologia historicista. Assim, a Bíblia é tratada mais como manual de fé e conduta confessional do que como objeto de estudo sistemático neutro. Teologia. A Bíblia do discípulo CPB afirma a existência de um Deus único, eterno, criador, pessoal e soberano, revelado como Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina é aceita de forma formal e ortodoxa nas introduções e notas, refletindo a crença adventista na divindade plena das três pessoas. No entanto, a ênfase recai mais sobre os atributos morais e relacionais de Deus, como amor, justiça, paciência e misericórdia, do que sobre seus atributos absolutos, como imutabilidade, onipotência e soberania radical. Deus é apresentado como juiz, legislador e redentor, mas dentro de um modelo sinergista em que a cooperação humana é valorizada. Embora haja afirmações claras sobre a Trindade, a abordagem teológica tende a ser mais prática e pastoral do que sistemática ou filosófica, com foco na relação entre Deus e o discípulo no contexto da obediência e da missão. Cristologia. A Bíblia do discípulo CPB apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus, plenamente divino e humano, o Messias prometido, o único mediador entre Deus e os homens e o Salvador da humanidade. As notas e comentários destacam suas obras redentoras, nascimento virginal, vida sem pecado, morte substitutiva na cruz, ressurreição literal e ascensão ao céu. Contudo, a ênfase particular na doutrina adventista de que Cristo, após sua ascensão, passou a atuar como sumo sacerdote no santuário celestial, dando início ao chamado juízo investigativo, uma fase exclusiva da soteriologia e escatologia adventista. A salvação é apresentada como iniciada por Cristo, mas requerendo resposta humana ativa por meio da obediência e santificação. Assim, embora a Bíblia do discípulo reconheça a ortodoxia protestante na pessoa e missão de Cristo, sua cristologia está profundamente ligada ao modelo profético sacerdotal, desenvolvido por Ellen Goldwhite, destacando mais o Cristo juiz e exemplo, do que o Cristo glorificado e soberano. Pneumatologia. A Bíblia do discípulo CPB reconhece o Espírito Santo como uma pessoa divina, integrante da Trindade, atuante na criação, na inspiração das Escrituras, na regeneração, santificação e capacitação dos crentes.
Há um quadro exclusivo com os 24 atributos do Espírito Santo, reforçando seu caráter pessoal e sua obra contínua na vida do discípulo. Os comentários valorizam a atuação do Espírito como guia para a verdade, consolador e agente de transformação espiritual, com foco prático no discipulado e na missão. A obra do Espírito é vista como essencial para o crescimento cristão e para a compreensão das profecias. No entanto, a abordagem tende a evitar o debate sobre manifestações sobrenaturais contemporâneas, como dons de línguas ou curas, o que sugere uma postura moderadamente continuista, mas cautelosa. Além disso, embora afirme a divindade do Espírito, a ênfase maior é funcional e ética, seguindo o padrão de influência de Ellen Goldwhite, que via o Espírito como capacitador para uma vida santa e obediente, mais do que como operador de sinais extraordinários. Antropologia. A Bíblia do discípulo CPB apresenta uma visão holística e condicionalista do ser humano, em conformidade com a doutrina adventista. O homem é visto como uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, negando a imortalidade natural da alma e rejeitando qualquer forma de dualismo platônico. A origem humana é atribuída diretamente à criação especial de Deus, e o propósito do ser humano é viver em comunhão com o Criador, refletindo seu caráter por meio da obediência, do discipulado e do serviço. As notas e artigos destacam a dignidade da natureza humana como portadora da imagem de Deus, mas também sua queda e corrupção pelo pecado, o que exige redenção. A tendência da obra é para a dicotomia funcional, corpo e alma, como um todo integrado, com ênfase prática na transformação de vida, autocontrole, reforma de saúde e pureza de comportamento, temas frequentemente abordados nas exortações morais que ecoam os escritos de Ellen Goldwhite. Assim, a antropologia dessa Bíblia é marcadamente teológica, ético-prática e antidualista, negando a sobrevivência consciente da alma após a morte. A martiologia. A Bíblia do discípulo CPB apresenta o pecado como uma quebra consciente da lei de Deus, resultante da queda de Adão e Eva, e cuja consequência é a separação entre o homem e o Criador. As notas e comentários destacam o pecado como transgressão da vontade divina, e como a causa de todo sofrimento, morte e corrupção no mundo. A natureza pecaminosa do ser humano é enfatizada, mas dentro de uma perspectiva condicionalista e responsabilista, em que o ser humano, embora inclinado ao mal, é chamado a viver em obediência e santificação pela atuação do Espírito Santo. O pecado não é apenas uma condição herdada, mas também uma escolha pessoal a ser vencida pelo exercício da vontade guiada por Deus. Não há uma exposição sistemática sobre pecado original nos moldes agostinianos ou reformados, e sim uma ênfase prática e moral, voltada à restauração do caráter e à preparação para a segunda vinda de Cristo. A linguagem é profundamente influenciada pela teologia de Ellen Goldwhite, que via o pecado não apenas como culpa diante de Deus, mas como impureza de vida a ser purgada em processo contínuo de santificação. Sociologia. A Bíblia do discípulo CPB apresenta a estrutura social como reflexo da queda. Notas e passagens se apoiam quase exclusivamente na escrita bíblica e interpretação adventista, sem uso claro de paradigmas seculares ou políticas modernas. Família, trabalho, autoridade e cultura são vistos sob ótica bíblica tradicional e moral conservadora. Soteriologia. A Bíblia do discípulo CPB ensina que a salvação é possível somente por meio da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, mas essa fé deve ser acompanhada por obediência aos mandamentos, especialmente a guarda do sábado, visto como sinal distintivo do povo fiel nos últimos dias. As notas e estudos refletem uma visão arminiana condicionalista, em que o crente pode perder a salvação, caso abandone a fé, a santificação e a guarda do sábado. A morte de Cristo é apresentada como substitutiva e eficaz, mas seu ministério não termina na cruz. Jesus é mostrado como sumo sacerdote no santuário celestial, realizando o juízo investigativo, uma doutrina exclusiva do adventismo, segundo a qual Cristo analisa os registros de vida dos crentes desde 1844, para decidir quem será salvo. A expiação, portanto, não é vista como completa na cruz, mas como um processo em andamento. A suficiência de Cristo é afirmada, mas subordinada à cooperação humana, exigindo perseverança, reforma de vida, fidelidade ao sábado e aceitação das verdades adventistas. Em resumo, a salvação na Bíblia do discípulo da CPB é apresentada como um dom gratuito que requer resposta ativa, combinando fé, obras e santificação contínua, dentro de uma estrutura fortemente influenciada por Ellen Goldwhite. Eclesiologia. A Bíblia do discípulo CPB é centrada na compreensão da Igreja como a comunidade dos fiéis que obedecem aos mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus, sendo esta última expressão interpretada pelo Adventismo como uma referência ao dom profético manifestado em Ellen Goldwhite. A Igreja é vista não apenas como o corpo de Cristo no mundo, mas como a Igreja remanescente dos últimos dias, com missão escatológica de proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. As notas e recursos reforçam a ideia de que a Igreja verdadeira guarda o sábado, e crê no ministério celestial de Cristo, distinguindo-se assim das demais tradições cristãs.
A organização e os ministérios são tratados de forma funcional, com valorização da liderança leiga, do evangelismo pessoal e da edificação mútua por meio do discipulado. Quanto aos sacramentos, a Bíblia do Discípulo CPB ensina o batismo por imersão, após profissão consciente de fé, e uma santa ceia simbólica, com o ritual adicional da lavagem dos pés, seguindo o modelo de João capítulo 13, prática distintiva do adventismo. Em síntese, a eclesiologia dessa Bíblia é confessional, escatológica e remanentista, subordinada à estrutura doutrinária e missional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e fortemente influenciada pela visão profética de Ellen Goldwhite. Angeologia. A Bíblia do Discípulo da CPB apresenta os anjos como seres espirituais criados por Deus, com natureza pessoal e moral, organizados em hierarquias celestiais e plenamente envolvidos na história da salvação. Eles atuam como mensageiros, ministros de Deus, guardiões dos justos e executores de juízo, especialmente no contexto das profecias escatológicas. A presença de anjos bons é fortemente destacada nas narrativas de Daniel e Apocalipse, onde realizam papéis específicos no plano profético. A angeologia aqui é funcional, reverente e alinhada à tradição protestante, mas com ênfase peculiar na atuação angélica nos eventos do tempo do fim, conforme interpretados pelos adventistas. Não há menção a experiências místicas com anjos, e tudo é tratado com sobriedade bíblica e propósito pedagógico. Demonologia. A Bíblia do Discípulo da CPB entende os demônios como anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Eles são descritos como agentes do mal, enganadores, causadores de possessões, promotores de falsas doutrinas e inimigos diretos dos propósitos divinos. As notas apontam que os demônios operam no plano espiritual e terreno, para afastar as pessoas da verdade bíblica, especialmente por meio do engano religioso nos últimos dias. A interpretação segue a linha clássica protestante de que os demônios são anjos que decaíram e estão destinados à destruição final. Satanologia. Satanás é apresentado como um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus e tornou-se o arqui-inimigo do Criador e dos seres humanos. É identificado com o dragão, a antiga serpente e o acusador dos irmãos, sendo o responsável pela entrada do pecado no mundo e o instigador da rebelião celestial. A Bíblia do Discípulo da CPB adota a interpretação tradicional de que textos como Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28 têm dupla aplicação, histórica e simbólica, apontando também para Satanás. Ele é mostrado como opositor ativo nos eventos do fim, particularmente como manipulador dos poderes religiosos e políticos mundiais, que perseguirão o remanescente fiel. O destino final de Satanás é a aniquilação no lago de fogo, dentro da doutrina adventista do aniquilacionismo. A abordagem é doutrinária, escatológica e catequética, fiel à visão de Ellen Goldwhite, que via Satanás como o grande enganador e instigador do juízo investigativo. Cosmologia. A Bíblia do Discípulo da CPB segue a doutrina adventista tradicional, que afirma que Deus criou o universo e a Terra de forma direta e intencional, sustentando uma posição criacionista. As introduções e comentários confirmam que o mundo foi criado em 6 dias literais, com um 7º dia separado por Deus para o descanso e santificação, base para a doutrina sabática. Não há apoio ao evolucionismo teísta ou naturalista, nem à teoria do intervalo entre Gênesis capítulo 1 versículo 1 e versículo 2, e tampouco menção à Terra Velha. A cronologia bíblica é assumida como confiável. A estrutura da criação é vista como boa, ordenada e funcional, embora o foco seja mais espiritual e redentor do que científico. No entanto, a obra não aborda questões como o formato da Terra, mantendo-se neutra quanto à forma e estrutura física do cosmos. O interesse principal está na função teológica da criação como expressão do caráter de Deus e como base para a obediência ao sábado. Assim, a cosmologia é criacionista literal, porém sem aprofundamentos científicos ou cosmográficos, e voltada para fins doutrinários e espirituais. Paraisologia. A Bíblia do Discípulo da CPB ensina que após a morte, os justos não vão imediatamente ao céu, mas entram em estado de inconsciência total, conhecido como o sono da alma, até a ressurreição final. Essa visão nega explicitamente a ideia de uma alma imortal que continua consciente após a morte. O paraíso ou seio de Abraão não é tratado como um lugar de gozo intermediário, mas como sinônimo do estado de recompensa futura, reservado para os salvos, que será plenamente desfrutado apenas após a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. O novo céu e a nova terra são descritos como o destino eterno e literal dos fiéis, onde haverá restauração completa da criação, sem dor, morte ou pecado. Essa visão é condicionalista e aniquilacionista, centrada no conceito de que a imortalidade só é concedida por Deus aos salvos no fim dos tempos. O ensino sobre o paraíso é fortemente influenciado pelos escritos de Ellen Goldwhite, que via o estado intermediário como um sono inconsciente e o paraíso como realidade escatológica futura. Inferiologia. Na Bíblia do Discípulo da CPB, o estado dos ímpios após a morte também é interpretado como inconsciência total, sono da alma, sem consciência no Sheol ou no Hades. A doutrina do inferno eterno como sofrimento consciente é rejeitada.
Em vez disso, o destino final dos ímpios é a aniquilação definitiva no lago de fogo, após o juízo final. A Geena é entendida não como um local de tormento eterno, mas como o momento e lugar do castigo final e destruição completa dos ímpios e de Satanás. Assim, o castigo é real, mas finito e irreversível. Essa inferiologia sustenta que o fogo eterno representa efeito eterno, aniquilação irreversível, não duração eterna de tormento consciente. Essa doutrina está firmemente baseada nos ensinos de Ellen Goldwhite, que combatia o inferno tradicional como uma ofensa ao caráter de Deus, e defendia a extinção dos ímpios como justiça divina. Portanto, a Bíblia do discípulo da CPB adota uma visão condicionalista, mortalista e aniquilacionista, negando tanto a imortalidade da alma dos perdidos quanto o tormento eterno. Escatologia. A Bíblia do discípulo da CPB é marcadamente historicista, condicionalista, remanentista e adventista, seguindo fielmente a estrutura profética desenvolvida por Ellen Goldwhite. As introduções, esboços, quadros coloridos e comentários escatológicos interpretam os livros de Daniel e Apocalipse, sob a lente do adventismo clássico, com destaque para as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, o selo do sábado, o juízo investigativo iniciado em 1844. E também a identificação do papado como a besta do Apocalipse. A grande tribulação é vista como um tempo de prova futura em que os fiéis serão perseguidos por guardarem os mandamentos de Deus, especialmente o sábado, mas sem definição técnica sobre pré, meso ou pós-tribulacionismo, embora a tendência seja pós-tribulacionista com linguagem simbólica. O milênio é interpretado de forma pré-milenista celestial, com os salvos reinando com Cristo no céu enquanto a terra permanece desolada, e após o milênio, ocorrerá a destruição dos ímpios. Não há espaço para dispensacionalismo ou escatologia pretérita. A abordagem é futurista e historicista, com foco na batalha final entre o remanescente fiel e os poderes ímpios. A escatologia também faz distinção entre Israel espiritual, que é a Igreja Adventista, e o Israel étnico, rejeitando o sionismo teológico. Em resumo, a Bíblia do discípulo da CPB promove uma escatologia profundamente adventista, anticatólica, remanentista e centrada na preparação moral e profética para a volta literal de Cristo, em linha direta com os escritos de Ellen Goldwhite. Conclusão. O público-alvo da Bíblia do discípulo da CPB são membros da Igreja Adventista engajados, líderes leigos, discipuladores e evangelistas que buscam uma estrutura visual e doutrinária alinhada à teologia adventista. Os aspectos positivos incluem excelente didática, recursos visuais bem elaborados, praticidade para o ensino, apoio ao evangelismo e um discipulado robusto e formativo. As críticas recaem sobre o forte viés adventista, legalista, sinergista, condicionalista, aniquilacionista e com escatologia historicista. Quem não compartilha dessa perspectiva, pode considerar as notas tendenciosas, excessivamente interpretativas e limitadoras para um estudo bíblico mais neutro e abrangente. No geral, é uma ótima Bíblia para quem quer conhecer a teologia adventista. E assim concluímos nossa análise sobre a visão teológica da Bíblia do discípulo da CPB. Eu gostaria de ouvir suas opiniões sobre o conteúdo, e caso tenha algum material que gostaria que eu analisasse, deixe sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como essa. Até o próximo review.